Olá, gente. Estamos em mais uma quarta-feira reunidas aqui em Brasília para prosseguirmos nos comentários do livro A Imensidão dos Sentidos, ditado pela Hamed, prosseguindo no estudo dos capítulos hoje de um chamado Instrumento da Vida. Vamos começar? Estamos seguindo na jornada evolutiva um marco instintivo que nos conduz de volta ao lar, que existe dentro de cada um de nós. Podemos perceber que em nossa intimidade há uma seta espiritual que nos indica a direção da volta para a nossa casa interior. O termo ecologia provém das palavras gregas oikos, casa, e logos, ciência, podendo ser interpretado como ciência da casa. A natureza é criação divina e nós, filhos de Deus, somos também natureza. A Terra, nossa casa, é um imenso complexo ecológico. Seus diversos ecossistemas, associações físicos e biológicas entre os elementos naturais, uma espécie de vida coletiva que se auto-organiza e se auto-reproduzem, não existem isolados uns dos outros, mas se agrupam em unidades cada vez maiores e mais complexas, formando, por fim, uma unidade global de vida no planeta. Assim considerando, a Terra pode ser equiparada a uma teia interligada, um intricado sistema integrado onde todo ser humano tem um papel criativo e revelador a desempenhar em sua jornada existencial, perceber sua relação íntima com a natureza. Olha que bonito, né, Dani? Humberto Eco. É lindo, né? Para mim, essa analogia assim com a natureza, ela foi sempre muito forte, porque para mim a natureza ela dá notícias de como que a gente deve bem viver, né? O tempo inteiro tem muitas dinâmicas da natureza que nos ensinam. A dinâmica, por exemplo, do plantio, da colheita, do tempo de espera, de germinação, de maturação, os ciclos da natureza que nos ensinam, né, sobre a questão da parte cíclica da vida também, de mudança o tempo inteiro, às vezes de coisas que acontecem na natureza que são mais drásticas, mas que depois vem toda a reconstrução, vem toda, né, o equilíbrio novamente, né? Então, essa questão que o Hamed coloca para nós desse ecossistema vivo, ela é muito linda, né? É muito bonito. E se a gente tiver os olhos de ver, a gente tem muito a aprender com todo esse ecossistema que ele coloca para nós, né? Eu achei muito linda essa lição de hoje e me tocou muito, porque é uma coisa que eu tenho já no meu coração, sabe? Quando ele coloca, né, Terra pode ser equiparada a uma teia interligada, um intrincado sistema integrado, onde todo ser humano tem um papel criativo e revelador a desempenhar em sua jornada existencial. Então, nós estamos no todo e o todo está em nós, né? Olha que coisa linda que é, né? E é isso, né? Olhando as teias ali, né, Dani? Um microcosmos é essa teia, né? Que dentro de nós, fora de nós, da mesma forma. E algumas leis, como você disse também, eu me lembrei muito da lei da cooperação, né? Porque tudo no universo está cooperando, né? Então, eu acho que o capítulo já começa dizendo instrumento da vida, e eu acho que nós somos os melhores instrumentos da vida, porque, como ele diz ali no final, né, da nossa leitura, cada um tem um papel a desempenhar nessa sinfonia da vida, como se fosse mesmo uma nota, né, de uma música aí composta por várias notas, por vários acordes, né, mas todo mundo dando ali o seu papel, a sua contribuição. E o que seria do mundo se a gente realmente desse o nosso melhor sempre, né, Dani? E a pensar assim, claro que existem as grandes coisas, mas elas começam na soma de minúsculos, né? Minúsculos atos, ações, e cada um de nós está contribuindo para esse todo que existe. Então, muitas vezes a gente pensa no macro, pensa nos grandes problemas sociais, pensa nas guerras mundiais aí, nos grandes problemas políticos e econômicos, sem perceber, né? E às vezes assim, muito de forma abstrata, sem perceber que no concreto nossa ação ela também mora, né? É no concreto, no presente, dando o nosso melhor nas nossas relações,
ser instrumento da vida, para mim, é sobretudo isso. Quando a gente entra mesmo nesse fluxo de cooperar com tudo que eu vivo. Que a gente também sabe que a gente não está no lugar que a gente está à toa, convivendo com as pessoas que a gente está à toa, né, Dani? Há todo ali um circuito, há todo ali uma teia mesmo que a gente participa, e a gente é assim responsável por criar mais conexões ou, pelo contrário, por destruir muito disso. Você tem mais algum comentário? Não, interessantíssimo essa pontuação que você fez, né, Tássia? Porque, assim, a gente pensa às vezes na guerra, pensa na desordem, mas e como está isso no nosso universo, né? Acho que isso é que, essa questão do ecossistema, como que nós, enquanto seres únicos, estamos influenciando esse todo, né? Então, cabe essa reflexão a nós, porque às vezes é muito simples a gente falar da guerra, mas e a paz que você está construindo, né? No universo em que você habita, em que você tem poder de ação. Inclusive, também pensando sobre as demais guerras, né, as guerras externas, como que a gente está vibrando em relação a esse assunto. Também é uma coisa que tudo interligado, né? Que bonita. Essa interligação, no final das contas, eu acho que a lei da vida é isso, né, Dani? É saber que está tudo interligado, né? Me veio aqui uma comparação muito bonita que a Lúcia Helena faz, né? Que ela fala que todas as células têm a sua função. E que quando uma decide que ela vai deixar de cooperar naquela função que ela foi criada e começa a fazer uma função solitária, isso é um câncer. É uma célula que se deu uma nova função, né? E que saiu ali do todo harmônico onde ela estava convivendo para ir fazer uma outra atividade distinta sozinha, e isso é uma célula que realmente vai dar origem como mais um câncer, para ver como que é mesmo, tanto no micro, tanto dentro de nós, quanto fora que essa lei se aplica, né? Então, bonito, né? Bora prosseguir. O homem, nesta aurora do terceiro milênio, necessita compreender que nascer, sobreviver, desenvolver-se, crescer, criar, viver e morrer são partes de uma única movimentação inseparável e coesa, e que ele é somente uma porção dessa grande sinfonia da evolução da vida. Há dentro de nós uma ânsia inquestionável de sair dos domínios da escuridão e da ignorância de nós mesmos e de entrar no mundo da claridade e da sabedoria. Portanto, a evolução da alma pode ser comparada a uma caminhada das trevas para a luz. O grão de nossa consciência foi plantado nas profundezas escuras do solo da inconsciência, que constitui a semeadura da aprendizagem das experiências. Por fim, quando ele desabrocha na superfície terrestre e deslumbra o clarão do dia pela primeira vez, se esquece, quase que de imediato, de onde veio. Talvez aí esteja uma analogia perfeita da razão da perda do nosso senso de identidade. Não podemos dissociar ou separar o Criador da natureza e o espírito do corpo. Ao percebermos a íntima ligação da divindade dentro de nós mesmos, também a veremos igualmente no exterior, nos processos cósmicos que deram origem à vida e dos quais as nossas vidas dependem, física e espiritualmente. Os espíritos superiores sabem que em todas as coisas vivas e não vivas há uma qualidade divina que deve ser respeitada. Em razão disso, Leon Denis sintetizou de forma notável: o psiquismo dorme na pedra, sonha na planta, agita-se no animal e desperta no homem. Os povos primitivos tinham como crença o animismo, considerado um dos primeiros sistemas religiosos de nossa civilização. Acreditavam que os rios, montes, florestas, lagos e mares, bem como os animais e o próprio homem, todos eram animados por uma mesma essência de vida. Viviam plenamente no mundo natural, numa época de inocência e também de liberdade. Certamente, quando recuperarmos esse nosso senso de identidade com a natureza, que esses homens primitivos tinham por instinto nato e leve noção, poderemos voltar a viver numa fase paradisíaca, sentindo a imensa harmonia que governa a tudo o que existe no universo. Olha que bonito, aberto comentários, né? Eu acho que essa lição de hoje dispensa nossos comentários, tá? De tão linda que é. Meu Deus, como é bonito, né, ver essa... Olha só, essa primeira frase que você leu, o homem
Nesta aurora do terceiro milênio, necessita compreender que nascer, sobreviver, desenvolver-se, crescer, criar, viver e morrer são partes de uma única movimentação inseparável e coesa. É exatamente isso, e isso daqui, para mim, é o complemento dessa penúltima frase que tu leu do Leon Denis. O psiquismo dorme na pedra, sonha na planta, agita-se no animal e desperta no homem. Olha que coisa linda, mostrando para a gente todo esse processo de evolução e como que isso tudo está amparado pelas leis universais, como que isso tudo está parte do fluido cósmico universal, como que está tudo interligado, como que o todo afeta o tempo todo. É sensacional, né? Se a gente for pensar sobre isso. E todos os aprendizados, todas as reflexões que são possíveis da gente tirar disso. A sede de luz que o nosso espírito tem, né? Quando ele coloca, né, há dentro de nós uma ânsia inquestionável de sair dos domínios da escuridão. Então, essa ignorância de nós mesmos, nós temos necessidade. Eu fiquei pensando, porque o nosso sofrimento, ele é também essa sede de luz que nós temos, né? Então, nós acabamos sofrendo ali até que a gente dê conta de olhar para a luz e de falar assim, não, eu quero me iluminar. Porque no processo de iluminação, nós vamos tirando a escuridão e vamos também mitigando os sofrimentos, né? Porque a gente vai aprendendo justamente a viver de uma forma mais harmônica com o ecossistema da vida, né? Olha que coisa bonita. E pensar assim, né, Dani? É essa sede mesmo de luz e parte natural do processo evolutivo que a gente está, né? Que é sair da inconsciência para a consciência. E quando ele fala desse mergulho, né? Dessa analogia do mergulho da semente no solo escuro da vida, né? Desse poço, e quando ele desabrocha e ele comenta isso com o nosso esquecimento, que é isso, né? Mergulhados ali, realmente voltando à carne, e eu gostei muito dessa analogia, que ela é um pouco diferente de outras que ele comenta, mas é que ele sai mesmo desse outro reino e renasce, né, nesse sol novo da vida, e aí ele se esquece um pouco de quem ele é. E nesse esquecimento que todos nós temos, ele tem a parte boa, mas tem a parte talvez um pouco menos agradável da gente se esquecer, que a gente se identifica tanto com a matéria, né, que a gente se esquece que a gente veio de outro reino, que a gente de outro reino que eu digo assim, da nossa alma mesmo, né, que a gente vem mesmo de milênios e milênios de aprendizagem, que tem essa alma imortal e é como se a gente ficasse adormecido, né? E é pensar assim, que a gente guarde uma certeza firme de que a alma existe, de que nós somos imortais, porque as nossas escolhas também vão ser diferentes, né, Dani? Veja, se eu entendo que eu sou um espírito, que estou encaminhada, que estou exercendo papéis, então eu não vou mais me identificar tanto com esses papéis. Claro, vou desempenhar da melhor forma possível, mas vou saber que aquilo também vai passar, né? Então não vou me identificar tanto com esse mundo material, tanto com o que eu estou vivendo, seja às vezes muito ruim, e às vezes a gente se apega ao sofrimento, mas às vezes as experiências boas e positivas que a gente viveu ou vive, né? Então vai passando pelo mundo, conquistando aquilo que tem que conquistar como ser humano imortal que é, né? Mas que lição bonita. E eu acho que é perceber isso, há uma interligação em tudo, em absolutamente tudo. O psiquismo dorme na pedra, sonha na planta, agita-se no animal, desperta no homem. Olha que coisa mais linda, né? E eu acho que é isso. Nesse mundo primitivo, mais primitivo em que nós vivíamos, a gente tinha muito essa ajuda da espiritualidade, né? Com esse senso de identidade mais presente. Eu acho que agora é hora da nossa conquista, sabe? Todos os reinos anteriores a gente teve um impulso muito forte, né? Desse instinto natural da vida de crescer, de evoluir, e agora cabe a nós por consciência. E é um processo mais demorado, porque é isso. Claro que a gente tem sempre ajuda, mas agora é por consciência, por vontade que a gente evolui. E aí, ao contrário dos outros reinos que vão ali seguindo, às vezes a gente dá uma parada, uma estacionada na vida. Não, agora é seguir, né? Agora é seguir o fluxo da vida, vamos realmente crescer como ser humano. E pensar assim, né? Que a gente realmente retome o nosso senso de identidade. Tem uma das coisas que falam essas doutrinas orientais, que é uma coisa muito bonita, que é se todos os livros
queimasse, todo o conhecimento do mundo escrito, se ele se perdesse, na verdade, quase toda a humanidade perderia muito. Só não perderia aquelas pessoas que realmente leem a natureza, porque já está tudo escrito ali, entende? É como se a vida toda tivesse contida nas leis da natureza. Então, olha que bonito pensar nisso. Então, cada vez mais entender a importância da gente retomar esse senso divino, esse senso de identidade que está contido na natureza, que está contido na vida toda, né? Porque a vida toda segue leis ali. Falei demais, né, Dani? Tem mais algo a comentar? Nada, é sempre bom. Aí. É interessante, né, Tássia? Porque eu percebo assim muito que a gente perdeu um pouco dessa conexão natural com a vida, né? Às vezes eu acho que por conta dessa correria que nós vivemos, das demandas do dia a dia, a gente parou muito, né, de observar a própria natureza, de ter essa percepção mais aguçada de como que são as leis naturais, né? Porque às vezes as pessoas pensam que esse lance de leis naturais é algo do espiritismo, mas do próprio universo. Então, ele vale para todo mundo, vale para qualquer pessoa, né? Não é específico nosso, não, né? Pelo contrário, está disponível para quem quiser ver, para quem quiser refletir sobre, para quem quiser observar, e todos estamos sujeitos a essa dinâmica, né? Então, penso eu que talvez a gente tenha saído muito dessa parte primitiva, onde a gente tinha uma conexão maior com a natureza, acho que até pelo próprio estilo de vida que se tinha, né? E voltar para isso também um pouco, né? Não tipo como era de também, porque também tinha um certo maltrato com a natureza e tudo mais, né? Mas de ter essa conexão, né? Com as forças da natureza, com o ar, né? Com o fogo, com a terra. Cara, como é bom! Eu lembro, tipo, quando eu era criança, a gente tinha essa conexão de brincar, sabe? De estar ali no meio das árvores, de fazer um balanço, e como que aquilo aliviava a vida, sabe? Como que aquilo trazia leveza. Então, às vezes, penso eu que está faltando para a gente hoje essa conexão que traz essa leveza, que traz essa brandura, que traz essa suavidade. Às vezes, uma caminhada no parque, por exemplo, ela te proporciona um momento de extrema alegria e conforto interior, né? Então, aos poucos, a gente ir se conectando novamente, né? Agora eu que falei demais. Não, e tem estudos científicos, né, Dani, que falam exatamente dessa conexão mesmo, o fato de você entrar e caminhar um pouco na natureza, o quanto isso já te alivia o estresse. Então, tem estudos científicos hoje sendo feitos e que realmente provam que essa conexão, eu acho que é muito maior e muito mais profunda do que a gente imagina. E só como finalização, assim, eu acho muito bonito, porque, claro, de algum modo a gente está evoluindo e está mesmo. Mas eles cultuavam, né, muitos deuses, eles viam deuses no fogo, né, no vento, em tudo. É, mas era uma forma de sacralizar aquilo, porque eu acho que via no fundo que existia algo realmente importante ali. Então, claro, não é voltar a ter vários deuses, que a gente sabe que não é isso. Mas ao mesmo tempo sacralizar, sabe? Tornar sagrado todas essas forças, toda essa força da natureza que existe, que é bonita e que é mesmo sagrada. Então, talvez trazer um pouco disso um pouco mais para o nosso dia a dia, né? Mas claro, com os nossos novos conhecimentos, com a nossa nova vivência, mas compatível ainda, né? Bora seguir. A faculdade extrasensorial é um instrumento da vida, uma condição natural do desenvolvimento dos seres humanos. Independentemente de as criaturas aceitarem ou não, ela faz parte da naturalidade da existência. É uma faculdade comum a todos, ou seja, integra o processo ontogênico do organismo humano, está presente no desenvolvimento inato das criaturas. Assim afirmam os espíritos superiores a Kardec. A faculdade, propriamente dita, relaciona-se com o organismo, é independente da moral. Além do mais, os bons espíritos não aconselham jamais, senão coisas perfeitamente racionais. Toda recomendação que se afaste da linha reta do bom senso ou das leis imutáveis da natureza acusa um espírito limitado e, por consequência, pouco digno de confiança. A interação da mediunidade com a natureza sempre foi reverenciada por inúmeras culturas do passado, e a ligação entre os mundos visível e invisível cultivada em todos os tempos da humanidade.
Os sensitivos percebem em todos os lugares o toque da inspiração divina. A abertura da sensibilidade proporciona olhos sutis que veem e exaltam os espetáculos ocultos do universo. Exemplo disso é a história de Michelangelo, e mais especificamente uma das suas mais primorosas obras, a estátua de Davi. Conta-se que, em certa ocasião, utilizando-se da sensibilidade espiritual, ele se dirigiu a um bloco de mármore de Carrara para apará-lo. Divinamente inspirado, começou a dar forma à famosa escultura, hoje exposta em Florença, munido de cinzel e martelo. O iluminado artista italiano afirmava simbolicamente que apenas removia o excesso de pedra daquele sólido bloco, dele libertando Davi, aprisionado. Revelar a beleza escondida na matéria, captar as dimensões invisíveis do universo faz parte do nosso sexto sentido. Michelangelo sabia restituir nossas relações rompidas com o mundo da natureza. Os médiuns espiritualizados, a nosso ver, são aqueles que investigam a vida através das suas próprias experiências integradas a um todo de possibilidades cognitivas. Possuem uma predisposição em comum ao serviço da racionalidade e do sentimento, a ponto de se autoprotegerem da superstição e do misticismo fanático. Podem ser encontrados em artistas, filósofos, cientistas, escritores e sacerdotes. Eles sempre lançam mão de um estilo de vida reflexível, desenvolvendo uma associação íntima entre intelecto e fé, entre natureza e si mesmos. Olha que bonito, Dani. Bora comentar, né? É interessante, né? Porque primeiro o Remédio traz para nós a questão de todo o ecossistema, de como que o todo influencia o todo, de como que está interligado. E agora ele traz para a gente essa questão da mediunidade, né? Como sendo também nesse processo de ligação e como que é bonito, né? Para mim, uma das partes que mais me marcou é essa parte aqui que ele fala para a gente. Agora eu perdi a parte da leitura. Bom, mas é falando nesse sentido de quanto que a mediunidade ela pode trazer para nós esse aprendizado de experiências que nós já vivemos, né, de experiência que outros já viveram e que a gente pode trazer para o nosso contexto para que a gente possa usar isso como instrumento também para o nosso aperfeiçoamento, né? E fiquei pensando sobre essa questão do Michelangelo, né, que ele traz para nós, como que nós podemos esculpir o nosso próprio destino, né? E o quão lindo é isso, o quão lindo é a gente ir tirando os nossos excessos e purificando o nosso ser e reconstruindo, né, fazendo novas programações mentais para que a gente possa evoluir no sentido do pensamento, no sentido do discernimento, no sentido da sabedoria. Olha que coisa maravilhosa que é isso, né? E os instrumentos que a vida nos oferta para que a gente possa se utilizar em prol do nosso desenvolvimento, né? Eu penso que uma das coisas mais bonitas que nós podemos fazer no universo, e eu acho que, eu não me lembro agora se é Platão que fala, mas é a gente ser um ser humano melhor, né? É a gente ser um ser humano melhor para nós mesmos e para quem convive conosco, né? Para aquelas pessoas que beleza escondida. Então, como que nós vamos trabalhar isso em nós mesmos, né? Como que nós vamos retirar esses excessos de nós? Então, como que é bonito essa questão, né? E esse último parágrafo também, né, Tassi, quando fala dos médiuns espiritualizados, então, para a gente saber aproveitar a beleza que é você ter esse contato com a espiritualidade, você poder utilizar isso em prol do nosso crescimento, né? Ter uma vida reflexiva, como ele coloca, investigar a vida. Aí eu adoro o Rubem Alves, que ele traz para a gente essa questão da curiosidade, de você atiçar a curiosidade, porque você está atiçando o conhecimento nesse momento, né? E quando você busca esse conhecimento sobre você, você está trabalhando o autoconhecimento, né, Tassi? Como que isso é importante, é revelador, é desafiador também, porque muita gente não trabalha o autoconhecimento por medo de si mesmo, porque a gente vai descobrir coisa boa, mas vai descobrir coisa menos boa também, né? Então, para a gente saber trabalhar isso em nós, né?
quando ele coloca, né, possui uma predisposição em comum ao serviço da racionalidade do sentimento, a ponto de se autoprotegerem da superstição e do misticismo. Isso é muito importante, né? Porque a gente vai consolidando o nosso conhecimento, né? E como é bonito a gente perceber esse ecossistema que a espiritualidade tem, né, como um todo. Você vê espíritos bem mais desenvolvidos que estão dispostos a trabalhar em prol do bem, em prol do desenvolvimento da humanidade, né, do desenvolvimento do todo. E como que nós estamos amparados, né? Eu gosto muito sempre de frisar o quanto nós somos amparados pela espiritualidade, porque o mundo tem muitos desafios e às vezes dá a impressão que nós estamos sozinhos, mas nós nunca estamos sós. Nós podemos estar sós de um corpo aqui presente ao nosso lado, mas a espiritualidade está sempre conosco e nós precisamos estar sempre conectados com ela também, para a gente poder usufruir desse benefício que é para nós ter esse amparo, né? E Dani, eu fiquei pensando, sabe, que coincide muito com o que eles falam sobre o desvelar, sabe? Que eles falam que quando a gente entra na matéria e a gente perde um pouco dessa nossa noção mesmo de quem nós somos e a gente fica vivendo a vida como se ela não tivesse algo além, né? Não tivesse um sentido mais profundo. E aí o que se diz é exatamente isso, que o ideal seria a gente ir desvelando, desvelando no sentido de ir tirando os véus. Então, é como se a gente se perdesse tanto que a gente visse a realidade de forma muito embaçada, muito cheio de véus mesmo, então não fosse capaz de captar a realidade. E olha que bonito e perceber esse nosso sentido de ser mesmo quase como uma pedra, né? Nisso que você falou da gente esculpir o nosso destino, e é um pouco isso mesmo, nós somos essa pedra meio bruta mesmo. E o sentido é ir desvelando e tirando os véus cada vez mais, a fim de que a gente possa ver as coisas como elas são, a vida como ela é, né? Então, um simples objeto não é um objeto, tem muito além daquilo, um animal da mesma forma, a natureza, que às vezes a gente vê mesmo a vida dessa forma muito superficial. E a gente está aqui para ir tirando esses véus, né? E olha que bonito esse sentido da gente ir se esculpindo mesmo como ser humano, né? Tem uma outra dessas obras que mostra, né, o ser ele mesmo se esculpindo também, e eu acho maravilhoso, que é um pouco sobre isso, assim. Nós temos esses potenciais divinos, inatos, dentro de cada um de nós, né? E com a mediunidade não seria diferente. Eu achei muito bonita também essa comparação que ele fala, olha, e é como você falou, ele vem falando ali do macrocosmos, do microcosmos, do universo, depois ele vai falar assim, olha, como tudo é natureza, também essa faculdade existiu em todos os tempos e que é esse sexto sentido, né? Essa possibilidade de a gente captar a vida por sentidos mais profundos. E isso sempre teve e sempre estará, porque é algo natural mesmo, né? E para a gente ir se aprimorando cada vez mais, à medida que eu vou me desenvolvendo, à medida que eu vou crescendo, à medida que eu vou evoluindo, isso vai se tornando, de fato, também mais sutil. Então, eu vou sutilizando os meus sentidos, né, Dani? E percebendo também com a mediunidade é assim. E é bonito quando ele fala, é fé, né? É raciocínio, mas também é sentimento. Então, a fé unida ali à razão, né? Então, as duas coisas ali que parecem meio opostas, mas que não são, são complementos mesmo. Então, que a gente possa usar, sim, dessa racionalidade sempre também no nosso sentido, mas, sobretudo, esse desenvolvimento desses sentimentos bonitos, né? Então, que interessante percebendo mesmo todas essas interligações, essa teia da vida, que, na verdade, não tem nada separado, está tudo ali no meio de tudo, né? Tem mais algo a comentar? Acho que não, né? Só no sentido de que a gente eduque a nossa sensibilidade para o amor, para o bem, né? Que a gente tenha essa percepção do universo e que aproveite todas essas dádivas que são oferecidas a nós, né? Percebendo, como ele coloca na última frase ali, que é desenvolver uma associação íntima entre intelecto, fé, natureza e nós mesmos, né? Porque está tudo interligado. Então, que a gente possa aprender a apreciar mais essas bênçãos que são fornecidas a nós, né? Uma boa semana a todos, que Jesus nos abençoe sempre. E eu acho que é isso, né, Dani? Pensar assim, voltando ali ao início do capítulo, instrumento da vida, que a gente seja mesmo esse instrumento da vida, né? Nesse acorde divino que une tudo e todos e que a gente saiba qual é a nossa nota.
sabe? Qual é a nota que eu toco? Deixa eu ver, não é qual é a nota que os outros estão tocando, deixa eu observar profundamente a nota que é única, e que é minha, e que o universo vai perder se eu não disser. O universo e eu, sobretudo eu, né? Porque o universo segue, as coisas prosseguem, mas a gente tem esse papel bonito na vida, então que a gente seja esse instrumento